Estamos ao vivo e um bom dia para você, que Deus te abençoe. Hoje eu estou iniciando um projeto de devocionais, né? E nesse projeto, a princípio, devocionais diárias, que eu vou estar fazendo logo cedo, pela manhã, o mais cedo que eu puder, tá? Eu estou me propondo a fazer diariamente, não sei por quanto tempo, e estou me propondo a fazer o mais cedo possível, de preferência antes desse horário. Hoje está sendo esse horário, mas a minha ideia é fazer entre 6 e 7 da manhã. Não sei o tempo que vai durar, estou imaginando que deve pelo menos de 30 a 60 minutos. Tá? Vamos fazer nesse horário aqui no Instagram e o replay vai rodar no YouTube mais tarde, tá? Essas devocionais elas vão entrar na série devocionais do Instagram aqui no próprio Instagram e vai ter uma playlist preparadinha aqui lá no YouTube também, beleza? Então, bom, como é que vai ser a dinâmica dessas devocionais? E é só hoje que eu vou explicar isso. Nós começaremos sempre fazendo uma oração, lendo um capítulo da Bíblia, tá? Exceto talvez no dia que chegarmos em Salmos, e aí no capítulo 119 talvez a gente tenha que dividir. Temos que dividir em mais de um dia. Mas nós faremos a princípio a leitura de um trecho da Bíblia, preferencialmente um capítulo, e eu vou meio que trazer vocês para o meu momento de devocional, o meu momento de meditação na palavra. Eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu for lendo, estudando e as comparações e associações que a palavra vem criando em cima daquilo que a gente for lendo. Então a ideia é fazer um momento realmente de devocional mesclado com meditação na palavra, estudo. E no final a gente termina com outra oração e nos despedimos até o próximo episódio, tá ok? Minha voz está assim, desse jeito, porque, em primeiro lugar, está de manhã, eu acordei há algum tempo, mas não bastante para minha voz ter aquecido, até porque eu não falei com ninguém, tá todo mundo dormindo. E em segundo lugar, porque eu não posso falar muito alto, já que tá todo mundo dormindo. Então, vai ser assim. Eu não sei se todos os dias vão ser com essa voz, mas o importante é que nós estaremos aqui compartilhando e eu espero, desejo e peço a Deus que abençoe a sua vida. Amém? Então, vamos começar com oração. Pai, em nome de Jesus, na Tua presença, ó Deus, nessa manhã de segunda-feira, dia 8 de março, ó Pai, nos colocamos diante de Ti, te agradecendo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, até aqui o Senhor nos tem abençoado, até aqui, ó Deus bendito, o Senhor tem mostrado que o Senhor tem estado conosco, que o Senhor se importa conosco, que o Senhor, ó Deus bendito, deseja de nós muito mais, ó Deus amado, do que somente a superficialidade, ó Deus. O Senhor deseja de nós intimidade, deseja de nós, ó Deus amado, um relacionamento profundo, ó Pai. Então nós viemos a Ti, ó Deus, nesta manhã, ó Deus amado, buscar o Senhor, buscar conhecer-Te, buscar, ó Deus, através da Tua palavra. Nós viemos aqui, ó Deus bendito, engrandecer-Te e agradecer-Te, Senhor, porque o Senhor nos tem feito grandiosas promessas, o Senhor tem nos dado, Pai, a esperança de um futuro abençoado, a esperança da glória, a esperança de salvação, e por isso, Senhor, clamamos a Ti, ó Deus, faça a Tua habitação em nós e faça-se presente neste momento, em cada lar, ó Deus amado, que se conectar comigo nessa oração e neste momento devocional. Pai, que o Senhor guie os nossos passos, que o Senhor direcione, ó Deus bendito, este momento, que seja não algo
feito de mim, ó Deus bendito, para as pessoas, mas que venha ser algo nascido no teu coração, ó Deus, como eu creio que foi, e que verdadeiramente o Senhor se manifeste através de mim como instrumento neste momento, neste lugar, Pai. Que o Senhor abençoe cada vida, ó Deus bendito, que se conectar a este vídeo, que o Senhor toque cada coração e que faça a diferença, ó Deus, na vida de cada um e nos dias, Senhor, de cada pessoa. Pai amado, que seja este momento uma semente para o dia, para amanhã de cada um de nós, ó Pai, e que o teu nome seja grande e exaltado, Deus bendito, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Te pedimos, agradecemos e crendo assim no Senhor, confiamos a Ti, ó Senhor, as nossas vidas nesta manhã. Pai amado, no dia de hoje em especial, eu te apresento todas as mulheres, ó Senhor. Hoje, Dia Internacional da Mulher, ó Pai amado, nós valorizamos e entendemos, ó Deus bendito, o quão importante elas são, ó Pai amado. Até porque, Senhor, se não houvesse a mulher, não teria o restante da humanidade, nem de Adão. E o Senhor, quando a criou, ó Deus bendito, criou porque entendia, Deus bendito, que era importante que houvesse companhia, era importante que houvesse relação, ó Deus bendito, relacionamentos, ó Pai, era importante que houvesse, ó Deus bendito, alguém próprio, ó Deus bendito, para dar suporte, ó Deus amado, e se relacionar e viver em comunhão, ó Pai, e para ensinar-nos, ó Deus bendito, também tão grandes lições, ó Pai. Então, nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada mulher, ó Deus, eu te agradeço em especial pela vida da minha esposa, pela vida da minha mãe, Senhor, da minha irmã, da minha sogra, Deus bendito, das minhas cunhadas, Deus amado, das pessoas, das amigas que tenho, Senhor, que o Senhor me proporcionou, me concedeu, ó Pai, das pessoas, ó Deus, próximas e também das distantes, ó Pai, te agradecemos, ó Deus bendito. Eu te agradeço, ó Pai, pela vida das minhas tias, ó Deus amado, e primas, Senhor, e tantas pessoas mais, ó Deus, tantas mulheres mais, que de alguma maneira abençoaram minha vida, que de alguma maneira, ó Deus bendito, fazem parte da minha história. Pai amado, que o teu nome seja exaltado, Senhor, sobre a vida de cada uma delas, e que elas tenham, ó Deus bendito, do Senhor o encontro com o Senhor, o encontro do Senhor, as bênçãos, ó Deus, da tua presença e das tuas mãos. Te pedimos tudo isso, crendo e confiando no Senhor, ó Pai, e te agradecemos, Senhor, obrigado por tudo. Fala conosco nesta manhã e que a tua glória, Senhor, resplandeça sobre nós. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos à leitura nesse momento. Então, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Então, é importante dizer, hoje, como é o primeiro capítulo dessa carta, é importante dizer um pouco a respeito da carta em si. Eu não vou falar detalhes muito profundos, arqueológicos, isso daqui você vai conseguir encontrar em comentários bíblicos ou coisas parecidas. Eu vou só dizer que essa carta aos Coríntios não tem nada a ver com os Corinthians, com o Corinthians, embora em inglês Corinthians é Corinthians, mas não tem nada a ver com o jogo de futebol. Coríntios era o povo habitante da cidade de Corinto, na Grécia, que ainda existe, inclusive, e é uma cidade muito bonita, até por sinal, já fui visitar. E o livro de Coríntios, a carta, na verdade, de Paulo aos Coríntios, tem alguns objetivos, dos quais o principal era fortalecer a união daquele povo e gerar um alinhamento do povo que lá habitava com a palavra e os propósitos de Deus. Então, o que nós vamos ver aqui ao longo, a minha ideia nessas devocionais é a gente realmente fazer algo expositivo, ou seja, expositivo e corrente, Então a gente vai fazer uma leitura
da palavra, né? E cada bloco, vamos dizer assim, né? Cada bloco, cada temporada, acho que dá para chamar de temporada, né? Dessa devocional vai ser um livro específico da Bíblia. Então, vão ter, essa temporada especificamente vai ser o livro de 1 aos Coríntios. Então, não vão ser devocionais aleatórios, vão ser devocionais diários, onde a gente vai estar lendo cada dia um capítulo do mesmo livro até concluir, tá? Então, a gente vai fazer uma devocional meio meditação, meio estudo de cada livro, capítulo a capítulo, até o final de cada um, e aí começa uma nova temporada, um novo episódio, tá? Então, começando então 1 Coríntios, lendo, a minha versão é a nova versão internacional da Bíblia, tá? Então essa versão, eu gosto muito dela porque ela é uma versão que leva muito em conta a fidelidade aos escritos originais, e são vários escritos que são pegos. Ela não é traduzida de uma Bíblia já traduzida, ela é traduzida direto dos originais, né? E assim, ela tem uma proximidade grande. A forma de tradução é uma tradução também que eu gosto, que é uma tradução que não é só, como é que se diz? Ela não é só uma tradução ela é uma tradução mesclada. Então ela faz o seguinte, ela busca traduzir baseada no sentido original, que seria meio que palavra por palavra, né? Então, não só... Porque tem algumas... Falando em termos de traduções da Bíblia, existem traduções que prezam por traduzir o texto palavra por palavra, ou seja, eles pegam os originais e traduzem, encaixam palavra por palavra dentro da frase para poder dar o sentido. E aí, obviamente, fazem os ajustes gramaticais e semânticos necessários. E tem versões que pegam o texto original, por exemplo, um versículo original, versículo da língua, na verdade, que foi traduzida, né? E eles entendem o contexto e traduzem a ideia ou o pensamento expresso ali para o pensamento na língua nativa. Então, até mesmo se for o caso de ter uma expressão que não existe no nosso idioma, eles traduzem para uma expressão que existe no nosso idioma e não deixa simplesmente a expressão original traduzida, né? Então, existem prós e contras nesses tipos diferentes de tradução. Por isso que o ideal é a gente ter acesso a várias traduções para que a gente consiga ter uma maior compreensão daquilo que a palavra está dizendo. Eu prefiro essa mais ligada ao original, com notas explicativas que aí ajudam, né? Mas eu sempre uso mais de uma versão. Eu sempre uso, pelo menos quando eu estou fazendo a minha leitura, pelo menos uma versão mais para esse estilo palavra por palavra, e uma também pensamento por pensamento, né? Que é pegar a ideia do original e transmitir para a ideia dentro da nossa realidade, para poder fazer aquela comparação e entender de maneira mais ampla o que o texto está dizendo. Eu particularmente tenho usado muito a nova versão internacional, que é a que eu vou ler, que é a minha Bíblia em papel, ela é essa daqui, a Bíblia de Estudo da NVI, a nova versão internacional, e eu uso também a nova tradução na linguagem de hoje, que é a NTLH, né, que traduz assim, daquele jeito de pensamento por pensamento. Existem outras boas hoje em dia, tem a Nova Almeida atualizada, tem algumas que trazem uma ideia, né, uma linguagem mais atual e que facilita a leitura de quem está começando ou de quem não tem familiaridade com essa como é que eu posso dizer? Com essa forma de escrita, né, das Bíblias mais antigas. E a NVI ela é um meio termo, porque ela
embora seja uma tradução mais palavra por palavra, por assim dizer, é uma tradução mais ligada às palavras originais, ela também, vez por outra, traz um sentido de expressão, ela dá uma ideia da expressão que foi usada no original, e ela tenta fazer esse meio de campo para trazer mais para o nosso dia a dia. Então, ela mescla uma linguagem mais num português mais arcaico, mais antigo, com um português mais moderno, que facilita o entendimento bastante. Tá? Então, basicamente é isso. E vamos nessa para a leitura. A minha versão é essa aí. Usa a versão que você achar mais confortável. Se você quiser mais acesso a versões, pega um aplicativo de Bíblia que tem acesso a várias versões, que é o que normalmente eu faço. Tá bom? Vamos lá. Paulo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que estão em toda parte, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus, sempre dou graças ao meu Deus, por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, quero que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Chloe que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Entre parênteses. Batizei também os da casa de Estéfanes. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Continuando, fecha parênteses, continuando. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria.
Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Loucura para os gentios, perdão. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nascimento nobre, ou de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém. Então, terminamos aqui a leitura do capítulo 1 de 1 Coríntios. Tá? Perdão. E durante a leitura, vocês devem ter reparado vários pontos importantes a se destacar. E a gente vai, obviamente, não dá para fazer um estudo aprofundado, uma meditação completa e profunda sobre o que a Bíblia está apresentando. Deixa eu dar uma ajustada aqui. Eu chego para frente, minha cabeça é cortada. Agora melhorou. Um estudo profundo e completo sobre todos os aspectos dessa palavra, até porque são muitos aspectos, né? A Bíblia tem aspectos espirituais, sociológicos, antropológicos e questões de fé, questões humanas, questões... Né? Então, assim, é muita informação para a gente, né, em 30, 60 minutos, procurar dar todas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma leitura, uma meditação pontual nos aspectos que mais chamarem a atenção. O dia que a gente voltar para Coríntios, né? Sei lá, pode ser numa mensagem mais específica, pode ser numa outra série que futuramente talvez aconteça, não sei, que talvez seja algo mais estudando a palavra, né? Não sei, alguma coisa mais para outro sentido, ou quando a gente concluir a leitura de todos os capítulos da Bíblia e voltar novamente para a leitura de Coríntios, de 1 Coríntios. Aí a gente pode ser que veja outros aspectos que a gente não vai ver hoje, tá? Então, vamos começar com isso, com essa primeira passagem aqui dos 1 Coríntios. Então, relendo aqui o capítulo e fazendo as ponderações e demarcando alguns pontos que mais ficam em evidência, que me chamam a atenção. Eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Então, uma coisa interessante sobre as cartas de Paulo é que normalmente, só ver o horário, normalmente como ele fazia as suas viagens missionárias acompanhado, na maioria das vezes ele não estava sozinho. Na maioria das vezes ele tinha alguém dando apoio, dando suporte à sua caminhada. Até porque o próprio Jesus demonstrou, na verdade, que era importante que houvesse companhia na viagem, né? Companhia nas missões. E a palavra diz que é melhor serem 2 do que 1. Né? Então, lá no livro de Eclesiastes, se não me engano, é Provérbios, às vezes eu confundo.
Então, diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro está ali para levantar, né? E o cordão de três dobras não se arrebenta facilmente. Então, o apóstolo Paulo estava sempre acompanhado de alguém, e ele sempre tinha uma equipe que dava suporte ao seu ministério. Então, ele começou o seu ministério evangelístico, missionário, com Barnabé. Aí depois de um tempo ele se separa de Barnabé e depois ele vai e tem Silas que o acompanha. Nesse caso aqui, os Coríntios, ele está com Sóstenes. E, bom, ele estava sempre com alguém que desse apoio e suporte, fora todo o grupo de irmãos. Às vezes ele estava, assim, ele se identificava, né, como indo com alguém especificamente, mas às vezes tinha um grupo de pessoas que estavam acompanhando a sua viagem, um grupo de pessoas no qual ele estava no meio. Por exemplo, quando ele ia para alguma cidade, algum lugar para fundar uma igreja, ele ficava um tempo ali, né, enquanto a igreja, eu digo, aquele corpo, né, de cristãos estava se estruturando, né, e até que se levantasse uma liderança, alguém que pudesse dar suporte continuado aos irmãos que ali estavam. Então, isso fica como uma lição para nós. Tem muita gente, e eu posso dizer de mim mesmo, muitas vezes eu já, na minha imaturidade, na época, acreditei que eu poderia fazer as coisas sozinho. E às vezes a gente pode mesmo, tem coisas que dá pra gente fazer sozinho. Mas o fato é que, diante de Deus, nem tudo que a gente pode fazer sozinho, a gente deve fazer sozinho, enquanto relacionado à obra de Deus. Porque é importante que a gente tenha alguém, até porque, conforme a própria palavra diz, assim como o ferro afia o ferro, o companheiro afia o seu amigo, né? Então, quando nós andamos em dois, é mais fácil da gente crescer, da gente amadurecer. Então é importante esse detalhe logo no início da carta do apóstolo Paulo a respeito de andar acompanhado, fazer a obra de Deus acompanhado de alguém que obviamente esteja alinhado ao ministério, né? Que esteja com a mesma visão, com o mesmo entendimento e de preferência com um grau de maturidade, se não igual, aproximado. Amém? E aí ele fala que a igreja de Deus que está em Corinto, os santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que estão em toda parte. Invocam... Não, peraí. É isso mesmo. Vamos dar uma pausa, né? Uma coisa importante que ele fala aqui ele fala a igreja de Deus que está em Corinto, ou seja, a porção da igreja de Deus que está em Corinto, ou seja, aquele grupo de irmãos que são igreja de Cristo, aquele grupo de irmãos, de pessoas que aceitaram a Cristo, que se renderam aos pés dele, que reconheceram o seu senhorio, o seu poderio, o seu poder salvador, e a partir de então passaram a congregar, a se reunir como igreja para servir uns aos outros. E eles... E aí o que ele diz? Estavam na cidade de Corinto e eles dizem, né? Ele diz, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Santificação, hoje em dia esse termo está muito perdido, né? O sentido original. Santificação biblicamente falando, a santificação é a separação do homem ou de qualquer coisa, na verdade, para o Deus, para o uso de Deus, para o relacionamento com Deus. Deus é um Deus santo, Ele é santo, Ele é isento de pecado, Ele é um Deus que não conhece, Ele conhece o mal, mas não pode ser afetado pelo mal, pela sua natureza. A natureza de Deus é uma natureza santa. E quando alguém encontra Cristo, ele é regenerado pelo Espírito Santo, ele recebe o que a gente chama de novo nascimento, ele passa pelo processo do novo nascimento e nesse momento ele é santificado no seu espírito e ele inicia o processo de santificação no corpo e na alma, né? Então, e aí eu aponto a alma para cá porque a alma biblicamente falando, ela é a sede das emoções e dos pensamentos. E
cientificamente falando, hoje em dia a gente entende que, na verdade, o cérebro, na verdade não só o cérebro, né, mas o nosso sistema nervoso, né, é o que é o responsável por gerar emoção e pensamento, volição, né, que é a vontade e tudo. Então, não que seja a alma seja o sistema nervoso, mas cientificamente, biologicamente falando, seria o paralelo mais aproximado, tá? Então, bom, vamos lá. Então, Deus, ele nos regenera, nos renova, nos faz passar pelo processo do novo nascimento, santifica o nosso espírito e inicia o processo de santificação pelo Espírito Santo e pela palavra da nossa alma e do nosso corpo, tá? E aí é um trabalho colaborativo. Ele trabalha essa santificação juntamente conosco. Nós precisamos fazer certas coisas e agir de certas maneiras e tomar certas decisões diariamente para que essas decisões se culminem naquilo que ele está buscando. Na verdade, o nosso papel é nos apresentar para a santificação e o Espírito Santo faz esse processo em nós, né? Realiza esse processo em nós de santificação. E por isso ele complementa dizendo chamados para serem santos, porque essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado, esse é o nosso destino, tá? Deus nos chamou e nos atraiu para Ele, para um relacionamento. Só que Deus, como sendo santo, a Bíblia diz que Ele não pode, Ele é tão puro de olhos que Ele não pode nem ver o mal. Ele é tão santo que Ele não pode se misturar com o pecado. Ele é tão santo que a Bíblia diz que são os nossos pecados, as nossas iniquidades que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então, por isso Ele nos chama para ser santo, porque Ele nos chama para um relacionamento. Deus não quer que a gente seja santo simplesmente por um capricho pessoal dele, porque Ele quer que a gente fique privado dos prazeres e desejos que a carne, né, que a alma possui. Não, pelo contrário, Deus ele nos criou, quando Ele criou Adão e Eva, quando Deus cria Adão e Eva, Ele cria Adão e Eva com uma alma e com um corpo, né? O corpo que Deus criou é equipado com uma série de sensores de prazer. E a alma ela é equipada com mecanismos que não só experimentam, mas que são estimulados e amplificam os prazeres sentidos por esses sensores do corpo. Então, Deus ele nos criou equipados para ter prazer. O problema não é ter prazer, o problema é que quando o pecado entra, tudo isso é desvirtuado. E aí aquilo que foi criado para ser bom, útil, proveitoso, acaba indo para excessos, para extremos que prejudicam a vida do ser humano. Então, e aí culminam no que é conhecido biblicamente como pecado. Porque o pecado é quando a gente faz faz aquilo que num certo nível, talvez até em um certo contexto nem fosse tão problemático, mas é colocado de uma forma, nem todo pecado, né? É colocado de uma forma que acaba agredindo e afetando a santidade de Deus, né? E o padrão que Deus estabelece como sendo o correto. Então, por exemplo, biblicamente, sexo, né, é algo que Deus estabeleceu como bom para o homem. O que faz do sexo se tornar pecado? É quando ele passa pelas perversões, é quando ele é feito fora do seio matrimonial, ou seja, fora do casamento, né, antes ou durante, mas assim, se a pessoa faz sexo antes do casamento, ou seja, sem um compromisso de viver realmente para a vida toda com aquela pessoa, isso é pecado. Se a pessoa está num casamento e ela faz sexo com outra pessoa, isso é pecado. Se a pessoa, mesmo dentro do casamento, pratica distorções e
pratica o sexo de maneiras distorcidas e pervertidas, isso é pecado. Então, essa é a grande questão, né, a respeito do pecado em si. Então, Deus, quando ele visa a santidade, ou a santificação do seu povo, daqueles que são chamados pelo seu nome, por Jesus Cristo, ele não está buscando a santificação porque ele é caprichoso e fala assim, eu não quero que vocês façam nada disso que dá prazer para vocês. Não, Deus ele quer que nós tenhamos os nossos prazeres alinhados, santificados, que a gente realmente tenha uma vida de prazer, de alegria, mas dentro dos padrões estabelecidos por ele. E aí, porque isso vai ser saudável até para nós, vai ser saudável para as nossas relações, vai ser saudável para as outras pessoas, vai ser saudável para tudo. E mais do que isso, Deus ele deseja que nós sejamos santos, ou busquemos a santificação, porque ele quer ter um relacionamento conosco. Deus quer se relacionar conosco. Então, por isso ele deseja santidade, porque sem a santificação, diz a palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, ninguém verá o Senhor. Então, Deus ele sabe disso. Deus ele sabe disso. Por quê? Aí, às vezes as pessoas pensam assim, mas Deus ele é muito, né, quem não entende, né, fala assim, Deus é muito perverso, né, poxa, por que Deus condenaria alguém, né, para, sei lá, ir para o inferno, né, ou para ficar a eternidade inteira no inferno por causa de um pecado, um negócio tão temporal, tão pequeno, tal, não sei o quê. Só que as pessoas não entendem que o nosso período na Terra é só um período que é uma preparação para como a gente vai estar na eternidade, aonde a gente vai estar e como a gente vai viver durante a eternidade. Então, aquilo que a gente desenvolve aqui como estilo de vida, como desejos, como prazeres, como alvo, como propósito, é aquilo que vai determinar o nosso futuro, a nossa direção. Tem gente que tá tipo assim, ele tem tem 2 caminhos na frente dele. Um vai para Bahia, o outro vai para, sei lá, Rio Grande do Sul. Aí ele quer pegar sei lá, ele tá querendo pegar o caminho para o Rio Grande do Sul, só que tá querendo chegar em Salvador, entendeu? E não vai dar certo, entendeu? Não vai funcionar. Então essa que é a grande questão aqui. Quando a gente fala sobre a vida na Terra ela não só é um treinamento, uma preparação para a eternidade, como ela é o ponto de decisão onde você deseja estar, onde você quer estar. E quando uma pessoa está apegada ao pecado, porque assim, o que condena uma pessoa não é o pecado, né? O pecado pontual que ela cometeu, o ato pecaminoso. O que condena uma pessoa é ela não reconhecer a Cristo e buscar nele mudança de vida. E aí se apegar ao pecado ou aos pecados, né? Então, por isso que ninguém pode salvar a si mesmo, porque se alguém, primeiro que já é praticamente impossível alguém conseguir deixar de pecar, porque se a gente for olhar pela lei, pelas minúcias da lei que até o próprio Jesus apresentou nos seus sermões, nas suas pregações, você vai ver que, cara, é um nível sobre-humano. Só Jesus mesmo para viver sem pecado é sobre-humano. Então não tem como o ser humano se limpar por completo sozinho. Por isso Jesus veio, porque ele precisou pagar o preço por nós para ser o nosso passe para a salvação. Porque o problema todo não é, primeiro, não é o pecado, é comportamento pecaminoso. Porque o comportamento pecaminoso é só uma expressão, né? É só um resultado, é uma consequência, é a expressão natural de alguém que tem uma natureza corrompida pelo pecado. Porque depois que Adão e Eva caíram, a natureza deles foi corrompida pelo pecado. E essa natureza corrompida pelo pecado que gerou o pecado, quando entrou, gerou um rompimento da relação deles e de todos nós, obviamente, porque somos descendentes dele, de Deus. Então, a nossa relação entre nós, seres humanos, e Deus foi rompida porque a nossa natureza, originalmente, era uma natureza pecaminosa. E só através do sangue de Cristo é que temos acesso a uma nova natureza.
A gente vai ler em Coríntios, só que eu acho que é 2 Coríntios, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E eis que as coisas velhas passaram, acho que tudo se fez novo. Por quê? Através do encontro com Cristo há a regeneração, a transformação, novo nascimento. Quando há um novo nascimento, nós temos acesso a um espírito novo. E é um espírito que foi santificado por Deus. É um espírito que não está mais afetado, né? Não está mais, como eu posso dizer, não é mais o espírito que estava distante de Deus. Esse tem a possibilidade de se conectar ao Criador. Então, quando a gente... Né, por isso, na verdade, que que a única maneira de encontrarmos a Cristo, a única maneira de nós termos realmente salvação é reconhecendo a Cristo e vivendo com Ele. Por quê? Porque só através de Cristo é que nós temos acesso ao novo nascimento e, obviamente, consequentemente, a limpeza, né? O acesso ao novo nascimento e, consequentemente, a libertação da velha natureza. Então, o que leva um ser humano para a condenação do inferno é justamente o fato dessa pessoa estar, como eu posso dizer, ela está com a natureza pecaminosa, da qual provém os pecados. Tá? Então quer dizer que se alguém nascer de novo e pecar, ele não tem problema, ele vai para o céu do mesmo jeito? Depende. Isso é a minha forma de ver, depende. Por quê? Porque se a pessoa nasceu de novo e ela voltar, a Bíblia fala, né, voltar às velhas obras, colocar a mão no arado, olhar para trás, se ela entrar numa de apostasia, que é o afastamento consciente de Deus, ela tem sim a possibilidade de perder a salvação, né? Então, mas assim, a maioria dos casos, a pessoa que foi para a igreja e saiu, nem conheceu a Deus. Isso é bom. Isso é bom no sentido de que ainda tem chance, tem expectativa e esperança de salvação. Agora, essas pessoas que conheceram de verdade e se afastaram, a Bíblia diz que não tem mais salvação, né? Porque elas tomaram a decisão conscientemente, sabendo quem é Deus. Deixa só o carro sair aqui, porque senão vai fazer muito barulho. E a gente já tem meia hora. E eu peguei um caderninho aqui para tomar umas notas, não estou tomando nota de nada. 1 Coríntios, capítulo 1. Tá. Muitas coisas importantes a gente nem chegou. Chegamos nem no capítulo 3, no versículo 3. Então, bom, só para concluir, né, esse pensamento, o que nos salva, o que nos dá a possibilidade de salvação é o encontro com Cristo, porque através do encontro com Cristo nós temos a nossa natureza mudada. Só que não basta ter a natureza mudada. A gente, além de ter a natureza mudada, nós temos que viver de acordo com essa natureza. A Bíblia mostra Jesus dizendo, a Bíblia fala a respeito daqueles que seguem a Jesus o seguinte, e aos que foram, gente, como é que é o texto? Jesus. Eu não lembro agora exatamente qual é o texto, depois eu posso trazer aqui, mas ele diz mais ou menos assim, que os que foram chamados por ele, né, e que estão nele, que também andem como ele andou, né, que andem como Jesus andou. Né, então tem a ver com a vida diária. Por quê? Se você é justo, se você é salvo, né, se você foi salvo, então você deve viver como salvo. Tipo aquela história, o peixe faz coisas de peixe, o cachorro faz coisas de cachorro, o ímpio faz coisa de ímpio, o salvo faz coisa de salvo, entendeu? Então, a expressão da sua natureza, a sua natureza que agora foi alcançada por Cristo, precisa
resplandecer. Por isso que Jesus ele fala sobre a candeia, né, sobre a luz, né, que nós somos a luz do mundo, mas que não dá para colocar uma luz para iluminar a casa debaixo de uma vasilha, entendeu? Então a nossa luz ela precisa brilhar para iluminar todos ao nosso redor. Então se você foi salvo, se eu fui salvo, eu tenho que mostrar que eu sou salvo através dos meus comportamentos, das minhas falas, das minhas atitudes, né, transformados pelo Senhor. Então, andar como Jesus andou, viver como salvo nessa terra, tá? Então, e quando a gente toma uma decisão no sentido de buscar isso, viver isso de maneira eterna. É o que eu já falei algumas vezes, a salvação, o céu, né, como você queira chamar, não é sobre bênçãos celestiais, é sobre ou bênçãos eternas, é sobre eternizar o seu relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus tem pré-requisitos, dos quais o principal é você ter encontrado em Cristo a regeneração, né, e o novo nascimento. Partindo disso, se você deseja ter um relacionamento com Deus, você deseja isso acima de todas as coisas. E se deseja acima de todas as coisas, não dá para se apegar a nada. Muito menos a pecado que nos separa de Deus. Então, e aí é que está o ponto. As pessoas acham que Deus nos chamando para sermos santos é simplesmente Deus querendo nos afastar de coisas ruins, ou, sei lá, querer que a gente fique privado aqui, mas no fim das contas, na verdade, o que Deus quer é que a gente realmente demonstre e decida que é isso que a gente deseja, viver um relacionamento com Ele, e que a gente queira eternizar esse relacionamento, que a gente queira levar esse relacionamento para a eternidade. Agora, se eu me apego ao pecado, e eu não quero pecado, eu estou colocando o pecado na frente de Deus. Então, o pecado é mais importante para mim do que o meu relacionamento com Deus. Então, para onde que eu vou? Eu vou viver a eternidade com Deus? Não, eu vou para longe dele. Né? E não tem outra alternativa. Ou você vai estar junto com Deus, ou você vai estar longe de Deus. Né? Esse é o caminho. Então, basicamente é isso. A vida aqui é um teste onde nós, a nossa aprovação, na verdade, o teste que nós vivemos aqui é para provar que se nós desejamos ou não viver um relacionamento contínuo e completo com Deus. Tá? Então, bom, a gente chegou no versículo 2 e é o capítulo, já são 8h11 da manhã. Então, eu não vou dar muita continuidade, tá? Tem muita coisa importante para se falar nesse capítulo, tem muita coisa boa que eu li aqui. Eu acho que eu não vou conseguir, né? Já percebi que meus filhos acordaram, tem que dar um suporte para minha esposa, tá? A Ritinha. E bom, eu vou fazer o seguinte, então, eu só vou pontuar algumas coisas. Não vou pontuar mais nada não. Vou pontuar mais nada não, é aqui mesmo, vou terminar aqui, e que Deus nos abençoe nessa manhã, nesse dia, tá? Senão, se eu for fazer o que eu fiz aqui ao longo de todo o texto, eu vou acabar levando muito mais tempo e tá bom, né? Então esse é o momento devocional, a gente já falou bastante aqui sobre muitos pontos importantes. Eu fiz a leitura com vocês, continuem na meditação, se der, futuramente eu volto nisso aqui, mas a princípio não. A princípio, amanhã, Deus quiser permitir, de manhã eu estarei com vocês aqui, passando para o capítulo 2. Né? Que Deus abençoe, vamos orar para terminar esse momento. Pai, em nome de Jesus, na Tua presença, nós nos colocamos mais uma vez te agradecendo por esse tempo, ó Deus bendito, que o Senhor nos proporcionou aqui de manhã, ó Deus, nessa manhã de segunda-feira, dia 8 de março, Senhor. Jesus, de 2021, para compartilhar a Tua palavra, coisas importantes a respeito da Tua palavra. Nós falamos sobre tantas coisas, falando sobre a Tua palavra, sobre salvação, sobre vida, sobre comunhão. Que o Senhor, ó Deus bendito,
Permita que essas sementes, ó Pai, e mesmo aquelas que não falamos, mas lemos, Senhor, que sejam sementes produtivas, prósperas para a nossa vida, para o nosso dia, Senhor, e que nós venhamos crescer no Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que nos dê um restante de dia na Tua presença, cuide de nós, cuide de nossa família, Senhor, repreenda todo mal, todo laço, ó Deus bendito, tudo aquilo que não provém de Ti, toda enfermidade, ó Pai. Se há alguém enfermo, ó Deus, assistindo esse vídeo, que o Senhor envie em nome de Jesus a cura, ó Pai amado, que o Senhor envie, ó Deus, salvação para cada lar, que o Senhor, ó Deus bendito, envie a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, e que o Senhor, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, fale os corações, ó Deus, porque eu sou aqui só um instrumento, quem interpreta a Tua palavra é o Senhor, quem dá o discernimento é o Senhor, ó Deus, através do Espírito Santo, quem realmente conecta, Senhor, a mensagem, a palavra é o Senhor, ó Pai, é o Senhor, Senhor Jesus. Então, que o Senhor faça cumprir a Tua vontade sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Eu te peço e agradeço. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe vocês e um excelente dia. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.